fica a cerca de 30 km da Covilhã. Casegas é uma pequena aldeia entre montes e vales que caracterizam a região da Serra da Estrela. Nesta casa, transformada em museu, nasceu um homem que viria a fundar uma vasta obra de apoio à família que permanece até aos dias de hoje. O padre Alves Braz foi um homem visionário. Nasceu no encontro entre o século XIX e o século XX, mais precisamente em 1899, num Portugal rural, analfabeto e pouco desenvolvido. Ele nasceu aqui, numa família grande, e ele, aos 11 anos, trabalhava no campo. Aos 11 anos teve uma dor muito forte no campo, junto com o pai. Veio para casa, foi tratado e depois ficou coxo para toda a vida. Dos 11 aos 14 anos, esteve doente, esteve na cama, e foi aí que ele descobriu a sua vocação ao sacerdócio. A deficiência física nunca lhe facilitou a vida, mas Joaquim Alves Braz foi sempre mais forte do que as contrariedades do seu percurso. Foi ordenado sacerdote em 1925, mais tarde nomeado diretor espiritual do Seminário da Guarda e confessor do bispo desta diocese. Começou por visitar o hospital da cidade e deparou-se com a precária situação das chamadas criadas de servir que vinham das zonas rurais para a cidade. As criadas vinham das aldeias, não tinham nada que as protegesse, não é? Muitas tinham famílias muito boas, em que eram mesmo criadas, cresciam, eram criadas nas próprias casas, mas outras, as famílias não eram assim, e de modo que também se aproveitavam e se as raparigas não correspondiam, não é? As senhoras aborreciam-se, punham-nas na rua, elas não tinham para onde ir, os ordenados eram muito pequenos, às vezes já não tinham para ir para as suas terras, e pronto. E então ficavam pelas ruas. É neste contexto que em 1931 nasce na cidade da Guarda a obra de Santa Zita dedicada à proteção e formação das criadas de servir. O objetivo era formar estas jovens para estarem ao serviço das famílias que serviam e ao serviço das famílias que viriam a constituir. Pouco a pouco, a obra de Santa Zita alarga-se a todo o país. Mas eram necessárias pessoas dedicadas a esta missão. 2 anos mais tarde, em 1933, Monsenhor Alves Braz funda o Instituto Secular das Cooperadoras da Família. O padre Braz, quando fundou o Instituto, tinha muito claro na mente dele que era um instituto secular, pessoas consagradas em pleno mundo, com o carisma específico do cuidado pela santificação da família. E este legado que ele nos deixou, ele como que o entrega às cooperadoras da família para que estas, numa fidelidade dinâmica ao carisma fundacional, lhe deem continuidade nestas diferentes obras por ele fundadas. Fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Não usam hábito e podem viver em grupos de vida fraterna ou nas suas próprias casas e desempenharem as mais diversas profissões. São, acima de tudo, mulheres de ação, inseridas no mundo, ao serviço da família, dando vida às obras fundadas pelo padre Braz e reunidas na família blasiana. A família blasiana é constituída pelo Instituto Secular das Cooperadoras da Família, pela obra de Santa Zita, pelo Centro de Cooperação Familiar, a Fundação Monsenhor Alves Braz, entidade proprietária da Escola Profissional Agente de Serviço e Apoio Social, pelo Movimento por um Lar Cristão e pelos Jovens Focos de Esperança. Hoje vim à escola, por isso estou contente, já chegamos todos. A realidade das criadas de servir mudou, mas a família continuou a precisar de apoio nas mais diversas vertentes. Na obra de Santa Zita, na Penha de França, bem no coração de Lisboa, Olívia Aires, cooperadora da família há 38 anos, gera uma casa onde coexistem os mais jovens, os meninos da creche, e os mais idosos, os utentes do lar. Inspira pelo nariz e manda o ar fora pela boca. O Monsenhor Braz, quando fundou a obra de Santa Zita, que
tive como primeiro horizonte, portanto, endereçada para a empregada doméstica, não é? Porque era realmente as necessidades daquele tempo, mas depois o Monsenhor, ao longo da sua vida, foi dizendo às cooperadoras que não nos podíamos prender a modos. Portanto, que em cada momento tínhamos que procurar dar resposta às necessidades do tempo. Portanto, nós tínhamos que nos adaptar às necessidades do tempo, desde que tivesse sempre no horizonte a formação, que era um dos seus vertentes muito grandes, e a família. As creches e jardins de infância da obra de Santa Zita, a cargo das cooperadoras, são hoje um lado bem visível do trabalho destas mulheres em prol da família. Estamos na obra de Santa Zita, na Covilhã, uma casa que começou em 1933 e que, tal como muitas outras, se adaptou aos tempos. Na década de 70, então originou aqui o infantário, a creche, com as famílias da redondeza que precisavam de ir trabalhar e tinham que deixar os seus filhos. Começaram assim com pequenos grupos assim muito familiares. Neste momento temos 97 crianças, do 0 aos 5 anos. Rodeadas de colaboradoras a quem formam no carisma do fundador, estas casas acabam por ter uma identidade muito própria. Temos um projeto que desenvolvemos ao longo do ano com as crianças e com as suas famílias. A base deste projeto são os valores, sem dúvida. O valor da amizade, o respeito, a partilha, a solidariedade são sempre os valores que estão presentes em todos os projetos que nós desenvolvemos. São estes valores que também vamos encontrar no Centro de Cooperação Familiar em Carcavelos. Esta é também a casa de mais de 200 crianças da creche e jardim de infância, o Botãozinho. À frente desta casa, uma cooperadora da família, Maria dos Prazeres, tem 71 anos, 42 dos quais dedicados a esta creche e jardim de infância. Tento realmente dar resposta ao carisma do fundador e incutir também um pouquinho nas pessoas que vão passando por esta casa esse mesmo espírito, esse mesmo carisma, que é isso que se pretende, não é? O Monsenhor Brás, a grande preocupação dele era a família, e nós, na medida em que acolhemos bem os pais e os filhos, transmitimos esta segurança para que os pais vão para o seu trabalho, conscientes que os seus filhos estão bem entregues, e esse espírito vai passando por nós, cooperadoras, não é? Vai passando para os colaboradores que trabalham connosco, e eu sinto que realmente elas vestem a camisola da instituição. Então... Trabalhar no Botãozinho é sentir uma segunda casa, é viver no dia a dia a relação muito direta, muito próxima com a família, com o estar das crianças, acolhê-los como se fosse uma continuação de casa. Para mim, um bocadinho mais, como ex-aluna, como mãe também dos meus filhos cá, e já são alguns anos também de convivência enquanto profissional, é dar continuidade às bases que Monsenhor nos deixou, a família, os afetos, os laços, o carinho e o amor. Isto é a base de qualquer, ou deveria ser a base de qualquer creche. Este palacete, na rua de Santo António à Estrela, já albergou a Rainha Dona Maria II. Foi comprado por Monsenhor Alves Brás nos anos 40. Hoje é a sede geral da obra de Santa Zita e são várias as valências que por aqui encontramos. António Melo acaba de chegar. Vem fazer a visita diária à mãe que aqui reside no lar de idosos desta instituição. Uma das muitas valências desta casa no apoio à terceira idade.
Temos as 3 respostas, centro de dia, apoio ao domicílio e estrutura residencial para pessoas idosas. Tentamos com estas 3 respostas abranger também a família, colaborar com a família, e temos um grupo de colaboradores que trabalha connosco e nos ajuda na expansão do carisma do fundador e tentamos, na medida do possível, corresponder aos gostos, aos interesses e às necessidades de cada pessoa. Primeira linha. Um sorriso vale muito. Onde é que vai, Kira? O dia-a-dia dos idosos é partilhado com os jovens que frequentam a Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social, Escola Asas, propriedade da Fundação Monsenhor Alves Braz. Muitos deles abandonaram o ensino regular e enveredam aqui pelo ensino profissional e vocacional. Para os cursos profissionais podem vir alunos com 14, 15 anos, apenas terminaram o 9º ano e podem vir logo. Para os vocacionais, vêm com 16 anos, destina-se a alunos que já vêm com insucesso escolar ou não, mas vêm a maior parte das vezes alunos que estavam desencantados com o ensino regular. Já tinham um trajeto escolar um pouco perturbado, atrasado, de insucesso, então vêm tentar os cursos profissionais. Graças a Deus, às vezes há milagres, não é? E eles retomam o gosto pelo estudo. As necessidades de formação de hoje não são as mesmas do tempo do Padre Braz. Aposta-se em cursos como animação sociocultural, técnico de apoio à infância ou técnico de turismo. Não há que ter medo de ter uma opinião errada. Aquilo que mete mais medo é as pessoas não terem opinião e não terem vontade própria. Carlos Campos é aqui professor há mais de 2 décadas. Chegou a conhecer Monsenhor Alves Braz e admira a capacidade de adaptação das obras por ele fundadas. A escola é uma manifestação atualizada da missão que o Monsenhor quis empreender. Aliás, foi uma decisão que a obra teve que tomar, que foi adaptar-se aos novos tempos e desenvolver novas atividades que permitissem desenvolver os mesmos objetivos. Quando a obra nasceu, estava centrada noutro tipo de problemas. A realidade mudou e, portanto, a instituição teve que mudar, de forma que aquilo que encontramos hoje na instituição, nas suas diversas valências, é uma maneira de concretizar a vontade do Monsenhor para os tempos atuais. Paralelamente aos currículos académicos e ao projeto pedagógico, Elizabeth Pulga, uma das mais jovens cooperadoras da família, desenvolve aqui um projeto pastoral. Nos últimos 2 anos tem feito uma caminhada com alguns destes jovens em direção ao crisma e aos sacramentos da iniciação. Tem sido um trabalho semanal após o horário escolar, o horário das aulas, e tem sido de facto uma experiência também interessante, mas sobretudo, e esta é a grande aposta das cooperadoras e das instituições, é ajudar estes alunos numa dimensão integral, numa formação integral, e onde esta área espiritual também faz parte e é proposta de facto. Vamos lá, mãos aos ombros. O carisma de Monsenhor Alves Braz traduz-se hoje neste apoio social, mas também espiritual, que as cooperadoras trazem à vida dos vários membros das famílias que com elas se cruzam. Mas não tem sido fácil a adaptação a um mundo que está em constante mudança. Nós às vezes temos alguma dificuldade em mudar tanto quanto fosse também necessário para conseguirmos que essas mudanças sejam hoje uma resposta credível e também exatamente aquela que as pessoas precisam hoje. E hoje nós estamos com uma grande dificuldade, por exemplo, no sentido de adequar todos os equipamentos às respostas sociais que hoje temos em ação, em desenvolvimento. Exemplo desta realidade é o Centro de Cooperação Familiar em Casegas, a aldeia natal de Monsenhor Alves Braz. Já teve uma casa cheia de crianças, mas a imigração e o envelhecimento reduziram drasticamente a natalidade e a criança mais nova da aldeia tem hoje 10 anos. As cooperadoras da família tentam agora encontrar novos rumos para este equipamento.
Enquanto não chegam, vão colaborando na pastoral da paróquia. Visitamos os doentes, vivemos mais para a pastoral, colaboradoras com o pároco nas coisas necessárias da igreja, mesmo a nível do arranjo das coisas, da igreja, das roupas, está tudo ao nosso cargo. Temos a manutenção do museu, o museu está sempre... O museu habitualmente está fechado, porque não vale a pena estar lá o dia todo, não é? Mas a gente vai lá todos os dias, ver como é que aquilo está, como é que não está. Esta casa tem para nós um valor simbólico muito profundo. O Instituto adquiriu esta casa porque aqui foi o berço de toda esta obra que nós hoje podemos ver. Foi o berço onde nasceu o Padre Joaquim Alves Braz. Foi a escola onde ele aprendeu a praticar as virtudes cristãs, as virtudes humanas, onde ele aprendeu as regras básicas da convivência com os outros. Foi esta escola. Podemos dizer que esta casa foi o templo onde ele aprendeu a relacionar-se com Deus, onde ele aprendeu a amar o Senhor. Aliás, ele diz, nos seus escritos, ele diz, a melhor catequista que eu tive na minha vida foi a minha mãe. E nós sabemos que a escola fundamental, a escola base, a escola é sempre a família. E foi nesta casa onde ele nasceu. Esta casa o Instituto adquiriu, naturalmente não foi pelo seu valor patrimonial, mas foi pelo seu valor simbólico. Porque aqui nós podemos, o Instituto assim decidiu, perpetuar a memória do Padre Braz e também das suas obras. Hoje, tal como noutros institutos da Igreja, muitos dos membros caminham para o envelhecimento. Há algumas cooperadoras com idade avançada que já não podem ter a cargo grandes tarefas. As vocações são poucas, mas Deus continua a chamar. Claro que carecemos muito das vocações, porque nós somos o motor destas atividades, não é? O Monsenhor legou-nos, portanto, esta responsabilidade. Temos que tentar passar este carisma para os nossos técnicos, para todos aqueles que trabalham connosco. Mas, olhe, a obra é de Deus e, portanto, se ela é de Deus, ela não morrerá, mas sim o Senhor mandará as vocações necessárias para dar continuidade à obra que nos deixou. Aposta-se no trabalho de pastoral vocacional, mas também na formação dos colaboradores que trabalham em todas estas casas. As cooperadoras da família são menos e os colaboradores que nós temos nos equipamentos são para nós os continuadores da nossa ação e da nossa missão. Porque nós, sozinhas, não somos capazes, mas com a colaboração de todos é possível congregar sinergias, estabelecer elos de comunhão, respeitar de facto a identidade de cada elemento e de cada membro da família blasiana e deste conjunto de instituições, mas na complementaridade é possível dar continuidade a este carisma que é para nós, de facto, um grande tesouro. Um carisma que há muitos anos saltou para as páginas deste jornal. Homem de horizontes largos, o Padre Braz cedo se apercebeu do papel da comunicação social na formação da família. Em 1960, funda o Jornal da Família. Começou em 1960, quando o Padre Braz percebeu que era preciso encontrar um meio que ajudasse a família a ter ferramentas para apoiarem na sua missão educativa, na função, sobretudo na sua missão de educar e também na consciência da vocação matrimonial, portanto, surgiu aqui. Com mais de meio século de vida, foi-se adaptando aos tempos. Ao longo dos anos, este foi também um lugar de missão ao serviço da família. Conceição Vieira, atualmente também vice-coordenadora do Instituto, há 22 anos que aqui põe em prática o carisma de Monsenhor Alves Braz.
é uma vida, pronto, consagrei a minha vida ao serviço da família e esta foi a forma, era preciso fazer este serviço, eu não tinha formação na área, mas depois fui-me preparando, hoje tenho a carteira equiparada, não tinha na altura, depois fui fazendo formação de forma continuada e pronto, dentro das possibilidades que eu tenho, foi-se fazendo este trabalho, levando para a frente e aqui realizo a minha vocação também. Monsenhor Alves Braz faleceu antes do tempo. Ainda podia ter dado muito mais à família e à sociedade. As consequências de um acidente de viação tiraram-lhe a vida aos 66 anos. Faleceu a 13 de março de 1966. Na Casa da Estrela, onde morou durante largos anos, as cooperadoras conservam com carinho os aposentos de um homem que viveu com fama de santidade. Recordo-me perfeitamente dele. Ele faleceu, tinha eu 13 anos de idade, mas recordo-me quando ele vinha aqui com a sua deficiência física, enfim, toda a gente dizer aqui na comunidade que ele era um santo, uma pessoa bondosa. A mãe costurava-lhe na altura, fazia-se a roupa, era os pais que costuravam a roupa, costuravam-lhe a roupa, portanto, e quando voltavam dizia-se por cá, e acredito que era assim, que ele cadava às pessoas mais necessitadas, vinha quase de mãos a abanar novamente. As cooperadoras que com ele privaram são as melhores testemunhas da sua personalidade e carisma. Conceição Brites, de 73 anos, foi uma das cooperadoras que conheceu de perto Monsenhor Alves Braz. Um homem 100% humano, que queria as pessoas também, em primeiro lugar, humanas a 100%. Portanto, ele preocupava-se com o desenvolvimento humano a todos os níveis. A Duzinda Rodrigues, de 81 anos, tem 56 anos de instituto. Os 8 anos que privou com Monsenhor Alves Braz marcaram e continuam a marcar toda a sua vida. Ao longo desses 8 anos, que era ele que nos orientava espiritualmente, eu fui-me dando conta de um homem muito firme nas suas convicções, muito determinado em promover as pessoas e levá-las a realizar o seu projeto e depois de uma existência espiritual muito, muito grande. Desde 1990 que decorre no Vaticano o processo de canonização. Em 2008, Monsenhor Alves Braz foi declarado venerável pelo Papa Bento XVI. O processo de canonização significa que a Igreja reconhece no servo de Deus uma santidade de vida, heroicidade de virtudes que já foi declarada. De facto, o Monsenhor Braz tinha essa preocupação da santidade e ele deixou-a bem expressa naquela expressão quando ele disse: enquanto viver na terra só quero amar a Deus. O processo de canonização é o reconhecimento precisamente desse esforço que a pessoa faz na correspondência para com o dom de Deus. Passados 50 anos, sobre a morte do venerável Padre Braz, todos os dias chegam à causa de canonização dezenas de relatos de graças concedidas pela intercessão deste apóstolo da família. O boletim Flores sobre a Terra dá eco de todas elas, mas enquanto o esperado milagre não chega, estas mulheres vão fazendo os milagres do dia-a-dia na vida de muitas famílias. A Olívia, a Odete, a Maria do Céu, a Elizabeth, a Prazeres são apenas algumas das 270 cooperadoras que em 22 casas no país e em missões na Colômbia, Brasil, Espanha, França, Itália e Cabinda, em Angola, põem em prática o legado de Monsenhor Alves Braz, sempre ao serviço da família.